E aí, galera, vamos continuar aí a resolução das questões de comunicação de dados, né? A gente parou nessa questão aí na aula passada, né? Na parte 1 do seu vídeo. Então, vamos dar continuidade aí, ano 2013, né? Estamos resolvendo as questões da prova do Exército, beleza? Então, essa questão fala o seguinte: as técnicas que tornam possível construir uma VPN são tunelamento e criptografia, tunelamento e endereçamento, roteamento e IPsec, roteamento e criptografia e tunelamento e roteamento. E aí, pessoal, sabe responder essa questão? Sabe, se tem informações, né? Já estudou sobre VPN? Então, quem estudou aí sabe que a resposta correta é tunelamento e criptografia. Então, você que nunca estudou, nunca ouviu falar de VPN, eu vou te explicar agora como funcionam as VPNs, né? Então, olha só, o tema que a gente vai estudar é segurança na camada de rede, o IPsec e redes virtuais privadas. Então, as redes virtuais privadas são utilizadas aí na maioria das organizações, né, para prover um tipo de serviço, né, de forma segura para um cliente ou funcionário que está trabalhando de casa, por exemplo, ou de algum outro lugar, ou qualquer lugar do mundo, né? Então a gente tem uma criptografia, né? Um modo VPN quer dizer rede virtual privada, né? Então a gente tem um tunelamento criptográfico, daí vem a palavra tunelamento, forma-se um tunelamento criptográfico da máquina do usuário, da estação de trabalho do usuário, notebook, né? Até o firewall ou o roteador que estiver utilizando o protocolo IPsec nesse caso. Nesse caso, estamos falando do protocolo IPsec, ok? Existem outros protocolos de criptografia, também na camada de enlace. Mas nesse caso aqui, vamos falar sobre o IPsec. Então, o VPN é isso, é um tunelamento criptográfico. Na maioria das vezes, e boa prática, né, para começarmos a falar do equipamento correto para se executar certos tipos de funcionalidade, o melhor a ser utilizado é realmente um firewall, ok? Então, olha só, o IPsec é um protocolo que provê segurança na camada de rede, né? O IPsec protege os datagramas IPs entre quaisquer entidades da camada de rede, incluindo hospedeiros e roteadores. Então, dentro do seu próprio notebook, o dado já vai sair criptografado, se o seu notebook já estiver dotado do IPsec, do protocolo IPsec, beleza? Às vezes você tem um cliente, né, no notebook, você instala um cliente, né, e aí a partir do cliente você consegue estabelecer uma comunicação de segurança com o seu firewall, né? Então, na prática mesmo, né, é como se você estivesse dentro da empresa. Você vai ganhar um IP, né? Você sabe que os IPs públicos na internet não são roteados, os IPs privados não são roteados na internet pública, né? Então você vai ganhar um IP interno, por mais que você esteja em qualquer lugar do mundo, você vai ganhar um IP interno como se estivesse dentro da tua própria empresa, trabalhando, ok? Então, ó, como eu expliquei, né, muitas instituições utilizam a VPN por questões de segurança, tá? Ela realmente criptografa os dados que estão sendo enviados. E esse aqui é um exemplo que elucida bem o uso da VPN, né? Então a gente tem a internet pública, como eu falei, um notebook de um vendedor, no caso aqui o Kurouse usa, né? Um vendedor está num hotel, por exemplo, e ele quer trabalhar. Então quando ele fez algum determinado tipo de acesso, né? Pode perceber aqui que o cabeçalho, até quando passa da internet pública e chega no host, no elemento final, né, ele vem criptografado, o cabeçalho vem criptografado aqui, IPsec, cabeçalho, e chega, depois que ele passa do roteador aqui, ele está dando um exemplo como se fosse um roteador, né, um roteador com características IPsec, ele olha, pega o datagrama, desencapsula, porque ele consegue descriptografar, né? Haja vista que teve uma troca de chaves ali, a gente vai entender isso no próximo slide, beleza? E entrega o pacote ao destino final, ok? Então essa situação aqui é só para elucidar como funciona o tunelamento criptográfico. Beleza.
Então, introduzindo mais conceitos do IPsec. No IPsec, a gente tem os protocolos AH e ESP. Né? Que protocolos são esses? O AH é um cabeçalho de autenticação. E o ESP é o carga de segurança de encapsulamento. Então, olha só, quando a gente tem uma entidade remetente IPsec, e a entidade remetente pode ser um hospedeiro, pode ser um roteador, ela envia datagramas seguros a uma unidade destinatária. E ela utiliza o protocolo AH ou o protocolo ESP. Né? E aí, quais são as funcionalidades do AH e o ESP? O protocolo AH, isso é importante, tá? Isso cai em prova. Provê a autenticação da origem e integridade dos dados. Olha aqui, mas não provê sigilo, ou seja, ele não provê confidencialidade. Então não tem criptografia. O protocolo ESP provê autenticação da origem, integridade dos dados e sigilo, os três. Então é um protocolo aí mais completo, tá? Então, na maioria das vezes, quando nós implementamos uma VPN, a primeira característica que vem de cara é a confidencialidade, né? É a segurança dos dados, a criptografia dos dados. Então, quando uma VPN ela é feita, né, ela pode ser de algumas formas. Né? Existem VPNs site-to-site, que também é chamada de host-a-host, né? Ou site-to-site, né? Já falei. E existem umas VPNs client-to-site. Então, as VPNs site-to-site são os tipos de VPNs formadas entre dois roteadores, né? Ou dois firewalls, beleza? E, por intermédio dessa associação de segurança, existe aí a rede privada, é a rede pública, tá? Por isso que a informação é criptografada. Mas algumas dessas informações têm que ser criptografadas e outras não. É o que a gente vai entender aqui. O que ele fala nesse slide é que entre os pares, né, peer-to-peer também, né, entre os pares que estão formando uma VPN, né, entre esses hospedeiros, deve existir uma associação de segurança. Né? Deve existir um domínio de confidencialidade entre esses dois pares, dois peers que estão trocando informações. Ou seja, estão estabelecendo domínio criptográfico, né? Associação de segurança. Tá? E para isso, existem essas duas entidades, né? Precisam formar essa SA, que é a Associação de Segurança. Né? Se são dois firewalls ou dois roteadores, existem essa associação de segurança unidirecional. Então, se são dois, então são duas associações de segurança. Ok? Então, a gente vai ver uma outra figura que a gente olha por dentro de uma associação de segurança, por dentro de uma SA. Então, ele tem aqui o roteador R1, que vai manter certas informações de estados sobre essa associação de segurança. Então, olha só. A gente vê aqui nessa figurinha do meio uma associação de segurança em azul sendo formada, né? Uma coisa importante a se notar é que os dois roteadores têm IPs públicos, né? Porque olha só, como é que eu vou fazer a criptografia de todo um pacote de um roteador que está saindo do meu domínio de segurança, né? Que está saindo do meu firewall, do meu roteador? Como é que esse pacote vai ser entregue se os roteadores intervenientes aí no meio do caminho não sabem como roteá-lo? Né? Então a gente vai entender como é que isso é feito também. Por isso tem uns IPs aqui. Essa aqui é um tipo de VPN site-to-site, ou outro nome também, gateway-to-gateway. Veio na cabeça agora. Então, ó, as características, né? Existe um identificador de 32 bits para cada SA, né? Chamado índice de parâmetro de segurança. Agora vem a sopa de letrinhas. Também é importante saber. A interface remetente da SA, nesse caso é o IP 200.168.1.100, e a interface destinatária é o IP 193.68.223, dois IPs públicos roteáveis na internet. Existe o tipo de criptografia a ser utilizado. Por exemplo, pode ser um 310 com CBC, né? Criptografia em bloco. Tá? Então, o 310 aí é uma criptografia do tipo simétrica, certo? Então, os dois têm que saber a mesma chave. Tá? E realmente, na hora que se faz uma VPN, né, existe um algoritmo de troca de chaves que às vezes é utilizado, né, pode ser utilizado, que é o Diffie-Hellman, tá? Porque os dois têm que saber a chave. Haja vista que a chave de criptografia é
simétrica, como esse exemplo aqui, tá? No caso, a chave de criptografia, como a gente falou, o tipo de verificação de integridade pode ser um HMAC, por exemplo, com um MD5, tá? Pode ser utilizado também SHA ou SHA-256, depende aí do sistema operacional do equipamento, tá? E a chave de autenticação. Então, ó, uma entidade IPsec armazena as informações de estado para todas as SAs em seu banco de dados de associação de segurança, que é o SAD. Então, é uma estrutura de dados no núcleo do sistema operacional, tá? Então, o SAD aí tem essa funcionalidade.